Vou continuar, na verdade, falando sobre o assunto que eu comecei há 3 semanas atrás. 3 semanas atrás eu falei com vocês numa passagem bem rápida no livro de Tiago. E nós falamos sobre a reação, ou como devem ser as reações de um crente que é maduro no Senhor, quando nós passamos por dificuldade, passamos por problemas. Não é verdade? Lembram disso? Não lembro. Ok, mas tudo bem, a gente volta. Semana passada, a gente então começou a falar sobre quando Jesus anda sobre as águas. Eu falei sobre manter os olhos fitos no Senhor Jesus, em Hebreus 12, 2, e usei o texto de Mateus, quando Jesus, ele manda os discípulos ir à frente para a outra margem do lago, que na verdade não é mar, é um lago, manda os discípulos ir à frente, e acontece aquilo tudo, ele anda sobre as águas, e Pedro pede para sair do barco, e ele fala, venha Pedro, e aí o que acontece? Pedro tira os olhos do Senhor Jesus, afunda, e aí a gente continuou a conversa toda. E eu hoje fiquei muito feliz antes do culto, porque alguém veio até mim, lá na minha sala, falando, quero falar com você aqui, que eu quero te dar aqui uma boa notícia. Aliás, 2 boas notícias. Eu falei, nossa, glória a Deus por uma boa notícia. Quão bom, você não sabe como é bom receber 2 boas notícias de cara, assim. Ele veio falar para mim que ele e a esposa tomaram um passo de fé, tiraram o pé do barco, para mudar de trabalho, para fazer uma coisa nova, e Deus, ele não abriu, ele escancarou as portas para eles. Então, gente, é isso que falta muita gente. Falta a gente tirar os pés do barco. Falta a gente realmente colocar os nossos olhos fitos no Senhor Jesus e dizer para o Senhor, Senhor, me guia, esteja comigo, mas tirar o pé para fora do barco. E se você afundar? E se de repente você começar a olhar ao redor? Jesus vai fazer exatamente como ele fez com Pedro. Imediatamente, quando Pedro clamou por ajuda, imediatamente o Senhor estendeu a mão. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que nós cremos. Amém? Esse é o nosso Jesus. Então hoje eu quero falar, e eu inverti um pouco a ordem dos acontecimentos, porque, ao que parece, pelo menos na ordem que estão relatados, ao que me parece é que primeiro foi a ocasião em que Jesus acalmou a tempestade, estando com os discípulos no barco, e depois Jesus andou sobre as águas e acalmou a tempestade. Só que eu inverti a minha série aqui, por quê? Porque é justamente por isso que eu quero chamar a sua atenção para 2 coisas. Bom, domingo passado eu falei quando Jesus não estava no barco. Jesus estava fora do barco. E mesmo os discípulos tendo presenciado aquele poder todo do Senhor Jesus, ensinando naquele monte e multiplicando comida para 5.000 ou mais pessoas, eles presenciaram aquele poder, mesmo assim eles ainda duvidaram. Aí Jesus veio para o barco. Mas e hoje? Hoje eu quero falar que Jesus está no barco. Ele está no barco, ele não está longe. Agora ele não falou, vão até o outro lado. Agora ele diz, vamos para o outro lado. Ele diz, vamos, eu vou com vocês. Ele diz, eu vou com vocês, vamos para o outro lado. Antes de voltar aqui para esse assunto, eu quero contar uma historinha para vocês. Havia um súdito que sempre dizia para o seu rei, Deus é bom. Rei, Deus é bom. Meu rei, Deus é bom. Meu rei, Deus é bom. Um dia, o rei chamou esse súdito e foram caçar. Aí um animal feroz atacou o rei e arrancou o seu dedo mindinho. Esse aqui, ó. Mindinho. E aí, voltando para o castelo, ensanguentado, como é de se imaginar, o súdito vira para o rei e diz, Deus continua bom. Deus continua bom. O rei, enfurecido, Deus é bom?
Eu perdi meu dedo. E você vem me dizer que Deus é bom? E jogou esse súdito no calabouço, preso. Passado algumas semanas, o dedo cicatrizou, sarou. O rei foi caçar de novo, agora levando outra pessoa. O rei, então, com a sua comitiva, foi atacado por um grupo de índios canibais. Todo mundo fugiu, só ficou o rei. E nesse grupo de canibais, tem uma coisa que é muito séria para eles. Para eles sacrificarem alguém, para eles chegarem a vias de fato e matar alguém para comer, essa pessoa tem que ser perfeita. Quando o chefe da tribo se deu conta que faltava um dedo no rei, ele soltou o rei e deixou ele embora. O rei, então, estarrecido, lembrou do súdito, foi lá no calabouço e falou: rapaz, não é que Deus é bom? Não é que Deus é bom? Fala nisso. Por que foi que eu coloquei você no calabouço mesmo? O súdito respondeu para ele: porque se eu estivesse lá com você, era eu que tinha morrido. Deus é bom, não é? Livrou dois, ou seja, matou 2 coelhos com uma cajadada só. Livrou o rei e livrou o súdito. Deus é bom, gente. Às vezes a gente não entende, a gente não sabe por quê, a gente não consegue entender, mas Deus é bom. Deus é bom. Às vezes Ele te joga no calabouço, mas Deus é bom. Às vezes Ele te arranca um dedo, mas Ele é bom. Deus é bom. Glórias a Deus, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Glórias a Deus. Então hoje, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendendo o vento, e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Mais uma vez, os discípulos estão cansados, estão fadigados, estão esperançosos de um tempo de bonança, de um tempo de descanso. E aí, mais uma vez, o mar revolto em volta deles. Quando você está esperando um momento de descanso, você está esperando um momentozinho de respirar, para você respirar, adivinha só, as ondas começam a bater, o vento começa a ficar mais forte. A verdade é que absolutamente ninguém está isento de dificuldades na vida. Absolutamente ninguém. E o pior disso tudo, sabe o que é? É que geralmente a tempestade vem quando você menos espera. Os discípulos conheciam aquele lago ali, que tinha acho que 28 por 14, 28 de comprimento, 14 de largura, ou o contrário.
Os discípulos, eles conheciam aquele lago? Conheciam muito bem. Se brincar, eles conheciam palmo a palmo aquele lago, até onde tinha peixe e onde não tinha. Eles sabiam de olhar para cima e ver as nuvens, olhar para as nuvens, olhar o tempo. Eles sabiam se ia ter uma tempestade ou não. Sabiam. Mas a tempestade veio sem eles menos esperar. Simplesmente veio. E é exatamente assim que acontece com a gente. Acontece com a gente você querendo ou não. A tempestade vem na sua vida você querendo ou não. Aliás, eu nunca vi ninguém saindo por aí pedindo tempestade. Nunca vi ninguém saindo por aí, que nem eu falei, quando o Tiago diz que considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Você já saiu por aí, pastor Kleber? Senhor, manda algumas provações que está muito tranquilo aqui hoje. Já saiu? Não saiu não? Já saiu, Marcos? Também não. Nunca saí. Senhor, manda algumas provações que o dia hoje está muito calminho. Não, ninguém faz isso. É muito pelo contrário, a gente quer paz, a gente quer descanso, a gente quer sossego, porque a nossa vida já é atribulada demais. Não é verdade? Só que essas coisas acontecem. Mas eu quero te falar uma coisa. Assim como eu disse na semana passada, eu quero te lembrar. Nada, absolutamente nada na sua vida acontece sem o conhecimento e o controle total do nosso Deus. Nada, absolutamente nada. Ele tem controle sobre todas as coisas. Você pode até não entender agora, mas Ele está no controle. Nem o diabo age na sua vida sem a permissão do Senhor. Nem ele. Ele não é dono dele. Ele não é dono nem do inferno. Sabia que ele não é dono nem do inferno, ele é dono? Porque não é ele que vai mandar aqueles que não crerem para lá. Quem vai mandar é o próprio Deus. Não é o diabo já vai estar lá. Mas não é ele que manda. Não é ele que manda ninguém para lá. Nada, absolutamente nada está fora do controle do nosso Deus. Como eu disse também na semana passada, eu vou citar de novo essa frase, que é do John Charles Ryle, que diz o seguinte: existem momentos que o silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho das circunstâncias. O problema não é muitas vezes o problema em si. O problema é quando Deus está em silêncio. O problema é quando Deus não está com a gente, ou você acha que Ele não está com a gente. O problema é quando Jesus está dormindo. Parece que Jesus está dormindo, descansando, não está vendo o que está acontecendo ao seu redor. No texto que nós acabamos de ler, tem 3 perguntas muito importantes. 3. Eu gostaria de tentar explicá-las, se é que eu posso dizer assim. Mas 3 perguntas importantes. Uma no verso 38. Leia aí qual é a pergunta, por favor. Verso 38, que nós acabamos de ler de Marcos 4. Mestre? Então é uma pergunta dos discípulos para Jesus. Aí tem uma segunda pergunta no verso 40. Ainda não tem fé? Essa é a pergunta do Senhor Jesus para os discípulos. E aí tem uma terceira pergunta no verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Mais uma vez, só parece, que os discípulos só se lembraram de Jesus quando a coisa não tinha mais jeito. O vento já estava batendo, o barco já estava enchendo de água, eles já estavam cansados de remar, não tinha mais controle sobre o barco, não tinha mais para quem gritar, não gritou para Tomé, para Tiago, para João, para Pedro, para todo mundo, ninguém ajudou. Aí eles lembraram,
Senhor Jesus está aqui, gente, no cantinho aqui dormindo. Aliás, o que ele está fazendo ali dormindo? Né? O que ele está fazendo? Não te importa, Senhor? Quer que morramos mesmo? Talvez eles pensaram, o Senhor pode ser que não morra, mas nós, né? Mas eles pensaram, imagina o que se passou na cabeça daqueles homens. Eles pediram ajuda para todo mundo, para tudo. De repente eles lembraram quem que estava ali com eles no barco, e aí onde eu quero chegar, gente. No outro evento, Jesus não estava com eles. Aí numa visão extraordinária, ou fora do normal, fora do comum, eles viram o Senhor Jesus literalmente andando sobre as águas. Falaram, não, é fantasma, é um fantasma, só pode. Aí depois eles reconheceram o Senhor Jesus. Mas agora Jesus está com eles no barco. Ele está com eles no barco. E é exatamente assim que nós fazemos muitas vezes. Nós tentamos tudo, fazemos tudo do nosso jeito, do jeito que a gente acha que dá certo, pedimos ajuda para todo mundo, quando não tem mais jeito, quando parece que vai afundar, quando o barco está cheio d'água, quando o vento bateu. Jesus, não te importas que eu pereça? Nós deixamos por último o recurso que deveria ser o primeiro de todos. Nós deixamos por último, para clamar por último, aquele que realmente pode ajudar. Porque muitas vezes o pastor não pode, o amigo não pode, o dinheiro não pode, a saúde não pode, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Ele pode. Na verdade, só Ele é que pode. Nós achamos que podemos, mas nós não podemos nada, se não for pela graça e misericórdia dEle. Nós não podemos. Quando nós achamos que nós chegamos ao nosso limite, quando não tem mais o que fazer, os recursos do Senhor Jesus estão ali disponíveis para nós. Todos eles. Todos eles. E olha que coisa interessante que a gente pode notar nesses dois eventos em particular. Jesus muda o método de acordo com a circunstância. Ele muda o método de vir ao seu socorro, de acordo com a circunstância. Na primeira vez, lembra que eu disse semana passada? Ele primeiro acalmou quem? Os discípulos. Não tenham medo, sou eu. Calma. E aí ele vira para a tempestade. Aliás, ele não fala nada. Ele não fala nada. A tempestade só calmou. Aí lembra que eu disse semana passada que muitas vezes a tempestade está aqui, ó. Está aqui dentro. É aí mesmo, Júnior. Está aqui dentro. Aqui dentro. E aqui. A tempestade está aqui. E Jesus precisa falar, calma, sou eu. Estou aqui. E aí ele acalma as circunstâncias. Dessa vez, ele primeiro acalmou as circunstâncias. Agora ele disse. Falou para o vento o quê? Aquiete-se. E o que aconteceu? O vento aquietou. O vento aquietou. E ele falou alguma coisa para os discípulos? O que ele falou? Ainda não tem fé? Em algumas versões, tímidos. Não tem fé ainda? Você ainda não entendeu quem eu sou? Vocês ainda não entenderam quem eu sou? Vocês ainda não entenderam que se eu estou no barco, você não vai perecer? Você ainda não entendeu que se eu estou no barco da sua vida, sou eu que estou em controle dela? Eu que tenho controle dela? Você tem que fazer o quê? Como diz a música, solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau, querido. E navega com quem? Com fé em Jesus. Solta o cabo da nau. E navega com fé em Jesus. E então? Pronto. É aí. O segredo está aí. Jesus agora ele acalma a tempestade, a circunstância ao redor. E diz para eles de novo, estou aqui.
Vocês não têm fé? Ainda não têm fé? Vocês acabaram de presenciar, mais uma vez, eu fiz um monte de milagre na frente de vocês, eu acabei de alimentar mais 4.000, e vocês ainda não têm fé. Vocês ainda não têm fé. E por quê? Por quê? Por que Jesus faz isso com a gente? Porque Ele sabe exatamente onde está o problema. Nós é que não sabemos. Ele sabe exatamente onde está o problema. Nós é que não sabemos. Nós achamos que o problema está em algo ou alguém, quando na verdade o problema está aqui. Ou quando nós achamos que o problema está aqui, o problema está acolá. Então nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe exatamente onde está o problema. E é por isso que os discípulos perguntam. De repente deu aquele clique. Rapaz, o Senhor Jesus está aqui. Vamos perguntar para Ele, vamos chamar Ele, vamos clamar a Ele. Senhor, não te importas? E o Senhor Jesus entra com providência na hora. De novo, na hora. Eles falam, eles pedem, o Senhor Jesus responde. Na hora. Não era o Senhor Jesus que estava em silêncio. Não era o Senhor Jesus que eles achavam que estava dormindo. Eram eles que não estavam com os olhos fitos no Senhor Jesus, que estava no barco. Eram eles que não estavam com o coração, com os olhos, com a mente, onde deveria estar. E aí vamos para a segunda pergunta. De Jesus para os discípulos, verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? De novo Jesus está dizendo: eu não estou aqui com vocês, gente. E se eu fizer agora uma pergunta para vocês, igreja? O Senhor Jesus está com vocês. E se eu te perguntar, e você? Está com o Senhor Jesus? Já pensou se Jesus perguntasse isso para eles? Eu estou aqui. E vocês? Eu estou aqui. Vamos dar um desconto para eles, porque pelo menos eles foram na fonte certa depois. Depois de tentar tudo, eles voltaram para a fonte certa, onde não deveria ter saído. E se ele faz essa pergunta? Será que ia sobrar os 12? Será? Jesus, então, ele faz essa pergunta, gente, para lembrar eles de quem foi a ideia de atravessar para o outro lado. Olha que fantástico. O que foi que o Senhor Jesus falou? O Senhor Jesus dessa vez não falou, vai que eu te encontro lá mais tarde. O Senhor Jesus não falou, vai que eu vou ficar aqui. O Senhor Jesus falou o quê? O Senhor Jesus falou o quê, gente? Vamos. Já seria suficiente para eles saberem que ia estar tudo bem. Que eles iam, vou chegar lá, Paula, calma aí, você já está me conhecendo demais já, calma, vou chegar lá. Exatamente. Já seria motivo suficiente para eles saberem, quando Jesus falou, vamos para o outro lado, adivinha onde é que ele deixa? Onde? Pastor Kleber, de acordo com seus conhecimentos teológicos. Se o Senhor Jesus vira para você e diz, vamos para o outro lado, onde você chegaria? Está vendo, é um rapaz inteligente. Gente, é óbvio que eles estariam do outro lado. Porque quem falou? Foi o Senhor Jesus que falou, não fui eu, não foi o pastor Leandro, não foi o pastor Kleber, não foi o irmão Marcos, não foi o pastor Macmillan, foi o próprio Senhor Jesus que disse, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Olha a promessa, ele falou para eles, vamos para o outro lado. Se o Senhor Jesus disse, vamos para o outro lado, é porque eles chegariam do outro lado. Jesus não falou, entra no barco e vamos ver o que dá. Quando nós chegar, nós para. Não, ele não falou isso. Ele falou, vamos para o outro lado. Outra coisa, além da promessa, ainda tinha a presença de quem falou. Ele estava lá.
junto. Olhem a pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Será que vocês não estão vendo? Eu já não dei prova suficiente de quem eu sou, de quão poderoso eu sou? É o que Jesus está perguntando. Claro que com outras palavras, mas é exatamente o que ele está dizendo. Quando ele diz: será que vocês ainda não têm fé? Será que ainda vocês não sabem quem eu sou? O que mais eu terei que fazer? E pior que fez, né? E fez muito mais ainda. Pior não, melhor que fez, né? Bom que ele fez. E aí, aquele verso que a gente ama falar, repetir, até orar, que está em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? A Deus. E a paz, de quem? De Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e suas mentes em Cristo Jesus. Gente, primeiro ele falou que ia, depois ele está com eles, e agora ele fala: gente, porque eu estou aqui, você está em paz, porque a minha paz, a paz que eu dou, excede todo entendimento. Você não vai entender porque você está em paz, mas você vai estar em paz. Você vai estar no meio da tempestade, mas você vai estar em paz. Você vai estar sofrendo, mas você está em paz. Você vai estar arrancando os cabelos, mas de repente você está em paz. Por quê? Porque a paz de Deus, que em Cristo Jesus excede todo entendimento. Nós precisamos aprender isso. Oh, como eu tenho aprendido. Agora os cabelos da cabeça que parou de cair um pouco, está caindo da barba. Adriana, eu já achei um buraco aqui na minha barba assim, ó. Falei: vi, pastor Kleber, o negócio está feio mesmo. Além de branco, agora está caindo. Gente, a coisa é séria. A coisa é séria. A primeira promessa que o Senhor Jesus vai estar, que Ele está com você. E você sentir a presença dEle com você. E você sentir essa paz que excede todo entendimento. É fantástico. Porque as coisas estão caindo ao seu lado. As coisas estão... Pior não fica. E você está em paz. Estou falando aqui de uma paz de Deus, que vem de Deus, tá? Não é aquela paz de falar: não, pode arregaçar com tudo que eu não estou nem aí. Não, isso não é paz. Isso é desleixo, ser vergonhice, qualquer outro nome. Isso não é paz. A paz que eu estou dizendo é a paz que excede todo entendimento. A paz que vem do Senhor Jesus. Essa paz que eu estou falando. E olha só a sequência dos eventos. Vamos lá, ó. Então por que ele fez isso? Para ele chamar a atenção dos discípulos, né? E aí, para chamar a nossa atenção agora, eu segui uma sequência aqui dos acontecimentos que vieram depois no Evangelho de Marcos mesmo. No capítulo 4, Jesus mostra então que ele tem poder sobre a natureza. Ele simplesmente fala: aquieta-se, e o mar quietou, e o vento cessou. E aí houve completa bonança. Aquieta-se. Então primeiro ele mostra poder sobre a natureza. Jesus, ele acalma a tempestade. No capítulo 5, Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus, ele demonstra o poder dele sobre os demônios. Ele expulsa mais de 2.000 demônios de um homem. Tanto que esses demônios vão para uma manada de porco, de mais de 2.000 porcos, e os porcos se atiram no precipício. Jesus é mais poderoso que a tempestade. Jesus é mais poderoso que o mar. Jesus é mais poderoso que o demônio. Aí no capítulo 6, Jesus tem poder sobre a doença e sobre a morte. Ele cura. Jairo vem até Jesus e diz o que para ele? Senhor, vai lá ver minha filha está morrendo. E Jairo devia estar ali, né? E o Senhor, vamos lá. Aí ele vem: cadê o Senhor que não vem? Aí esse povo fica aqui atrapalhando. Aí no meio do caminho, uma mulher vai lá e toca na orla do manto do Senhor Jesus e é curada. Fala: tá bom, Senhor, já curou, agora agiliza, vamos. Se fosse você não faria isso, não? Gente, ou seja, aquela mulher, pela fé, só de tocar, ela disse: se eu só tocar, eu vou ser curada. E ela foi curada. E Jairo disse: Senhor,
cura minha filha. O que aconteceu com ela? Ela foi curada? Não, ele ressuscitou a filha de Jairo. Ela estava morta. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Nas 3 ocasiões, as pessoas envolvidas tiveram uma coisa em comum, além do sofrimento. Além do sofrimento, eles tiveram uma coisa em comum. Adivinha o que foi? Fé. Fé. Os discípulos, depois que o Senhor Jesus falou, sou eu, aliás, sou eu não, eu estou aqui, calma. Eles creram, tanto é que exclamaram no final, quem é este? Quem é este que até o mar e o vento? Aquelas pessoas que presenciaram ali, e aquele próprio homem, depois que os demônios saíram dele, o que ele virou depois? Seguidor de Cristo, queria ir junto. Mas aí o Senhor falou para ele o quê? Não, volta lá para o seu povo e vai falar dessas coisas. E aí, depois no capítulo 6, de novo, fé, demonstração de fé. Nas 3 ocasiões, além do problema, além da tempestade, além da doença, além da morte, as pessoas tiveram fé. E aí nós vamos para a terceira pergunta, que agora é dos discípulos para eles mesmos. Verso 41. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeiro, por que a tempestade veio? Deus permitiu, porque Deus quis e pronto, acabou. Simple like that. Porque Deus quis, permitiu, pronto, acabou. Não é problema seu, é dele. Não é meu, é dele. Agora, tem mais um motivo. Por que a tempestade veio? Para provar eles. Ok? Mais um motivo, então. Por que a tempestade veio? O que Jesus queria com isso? Ensinar, mostrar, provar. Ainda não é o que eu quero. Por que a tempestade veio? Para demonstrar o poder dele sobre todas essas coisas, ok, mas ainda não é o que eu quero. Porque ele sempre vem. Gostei, Nilson, mas ainda não é o que eu quero. Ele sempre vem, amém, amém, amém. Obrigado, isso, porque ele quer que você estreite o seu relacionamento com ele. Ele quer que você se volte para ele, não quando tudo está perdido. Aliás, ele quer que você faça isso, mas ele quer que você entenda que não é só quando tudo está perdido que você tem que se voltar para ele. Ele quer que você tenha um relacionamento pessoal, verdadeiro, único com ele. É isso que ele quer. Agora eu te pergunto, e você? Você quer esse relacionamento mais íntimo, próximo, pessoal com o Senhor Jesus? Nós precisamos querer isso, porque senão as tempestades vão vir e elas vão nos assolar e nós vamos sair dela machucados, às vezes ilesos, às vezes machucados, mas nós vamos ficar reclamando. Por que disso? Por que daquilo outro? Para que isso? Para que aquilo outro? Senhor Jesus isso, Senhor Jesus aquilo outro. Mas o que Ele quer é que depois da tempestade, nós falemos exatamente o que os discípulos falaram. Depois daquela da semana passada, depois de hoje. O que eles falaram a semana passada? No outro texto que a gente estudou semana passada, o que eles disseram? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles deu aquele clique de novo, deu aquele clique. É Ele, gente, Ele é o Filho de Deus. E agora, dá de novo o clique e eles dizem, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? E aí eu poderia até acrescentar, este é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, gente. O Jesus que você serve, que eu sirvo, é o Todo-Poderoso. Ele venceu a morte. Ele venceu a doença.
Ele expulsou demônios, ele venceu demônios, ele venceu a tempestade, ele é todo-poderoso. Esse é o nosso Jesus. É o seu? É o seu Jesus, esse Jesus aqui que eu estou falando? Ele é o meu. Mais uma vez, assim como na outra ocasião, de novo nessa ocasião, para que eles tivessem um relacionamento mais profundo com o Senhor. Para que a fé deles aumentasse, para que a fé deles fosse fortalecida, e para que eles soubessem que Ele é o Todo-Poderoso. Para que o nome dele mesmo fosse exaltado. Glórias a Deus por isso. Olha só o resultado da tempestade. Olha os 3 resultados. Nós tivemos 3 perguntas, não tivemos? Olha 3 resultados agora. Eles estavam admirados com o poder de Jesus. Eles ficaram atônitos, admirados por causa do poder de Jesus. Aí, eles se prostraram aos pés de Jesus. E eles adoraram o Senhor Jesus. Porque eles reconheceram quem realmente Ele era. Muitas vezes, nós até temos essas atitudes, nós ficamos admirados acerca do que Jesus... Por exemplo, eu te dei aqui um exemplo hoje de um casal que foi compartilhado comigo, que Deus simplesmente escancarou as portas para eles, assim, porque eles deram um passo de fé. E aí você fica admirado, fala, nossa, que bênção, né? Olha o que Jesus fez na vida do irmão e da irmã. Ah, mas comigo acho que não. Comigo acho que não vai. Nossa, que bênção, Deus curou a irmãzinha lá que orou, a igreja orou pela irmã e ela foi curada. Ah, não, mas comigo não. Será que o problema está com Jesus? Porque para mim Jesus é o mesmo. O mesmo que abriu porta para um, o mesmo que curou outro, o mesmo que trouxe bênção para a casa de outro, é o mesmo. A questão toda é, onde eu estou nisso tudo? Em que pé que está o meu relacionamento com o Senhor Jesus nisso tudo? Será que eu tenho fé suficiente para pedir e crer que o Senhor vai fazer? Será que eu tenho fé o suficiente para crer, mesmo diante de todas as circunstâncias adversas? Eu tenho fé suficiente para crer que o Senhor vai me dar a vitória, que Ele vai estender a mão e tirar do poço, tirar lá do fundo do mar? Será que eu tenho fé suficiente? Será que eu tenho fé suficiente para saber que quando as ondas estão querendo afundar o meu barco, o Senhor Jesus está ali quietinho no canto, só esperando você chamar Ele? Quietinho. Jesus, quando mandou os discípulos lá para o mar, para atravessar lá o outro lado, para o mar não, para o lago, que chama de mar, mas tudo bem. Quando o Senhor Jesus mandou que eles atravessassem, o Senhor Jesus sabia que ia vir tempestade ou não? Claro que sabia. Mas mesmo assim Ele mandou. E o Senhor Jesus estava esperando a tempestade assim, falou, quando a tempestade vir, vou ficar aqui preparado. Estava quietinho, descansando. Acho que ainda deve falar, ei, povo, não adianta, viu? Eu estou aqui, tentando tirar meu cochilinho, mas não tem jeito. A gente tem que pensar assim, sabe por quê? Porque nós somos humanos. A gente tem que pensar assim. Fala, gente, se fosse você, se você tivesse a capacidade, se coloque agora nessa posição. Se você tivesse a capacidade de resolver um grande problema para alguém, ok? E você está lá com essa pessoa, nesse exato momento você está lá com essa pessoa para resolver o problema. E essa pessoa está sapateando, esperneando e fazendo tudo, e você está lá assim de braço cruzado. Chamou eu aqui para aqui mesmo? E eu não ia estar pensando assim. Eu estou aqui, você não me chamou para resolver o problema? Eu posso resolver seu problema. Você não me chamou? Então, muitas vezes, nós precisamos também trazer com a nossa mente, nós não temos que só espiritualizar a coisa. Claro que a gente sabe, claro que a gente espera que seja assim, mas como a gente pensa com a mente humana, fraca, com falta de fé, que tem medo, que passa por ansiedade, que está passando por depressão, que está passando por um problema muito grande, você não pensa assim, você não consegue pensar assim.
E nós precisamos saber que nós somos limitados, servindo a um Deus que é ilimitado. Nós somos fracos, servindo a um Deus que é todo-poderoso. Nós não podemos nada, mas servimos a um Deus que pode tudo. Nós não podemos fazer nada, mas nós servimos um Deus que faz tudo ao nosso favor. Então para de lutar com seus braços, para de remar contra a maré. Porque ou você entrega a sua vida nas mãos dele, ou então ele vai estar ali no barquinho, quietinho, dormindo com a cabeça no travesseiro. Porque quem precisa de você é ele não precisa de você. Ele não precisa de mim, gente. Ele não precisa de mim nem para pregar o evangelho, sabia? Porque se eu falar que eu não prego mais, que eu não quero mais, ele levanta outro. Porque ele é todo-poderoso. Porque o evangelho é dele. Porque a igreja é dele. Se eu falar amanhã, não quero mais ser pastor de Cliff Oak Church, adivinha o que acontece? Simples assim. Simples assim. Quando eu escuto alguém falando, não quero mais saber do ministério, não quero mais saber disso, eu falo, vai com Deus. Vai com Deus que amanhã vai ter outro, fica tranquilo. Amanhã vai ter outro. E se brincar, melhor que você. É assim que Deus faz, gente. Você não precisa, aliás, Ele não precisa de você. Nós é que precisamos dEle. Então eles estavam admirados de Jesus. Eles se prostraram ao poder de Jesus. E eles adoraram a Jesus. Amém? Então o que você tem que fazer hoje? Hã? Senhor, é exatamente, pastor Kleber. Senhor, aumenta a nossa fé. Solta o cabo da nau, gente. Solta o cabo da nau. E navega com fé em Jesus. Para tudo. Para tudo, começa de novo. Começa da onde você não começou. Para com essa oraçãozinha medíocre de falar, Senhor, eu quero isso, isso e isso, que o Senhor possa abençoar os meus planos. Isso é oração medíocre. Medíocre e egoísta. Comece a orar diferente. Comece a pedir pela vontade dEle verdadeiramente que seja feita nas nossas vidas. Para de falar para Deus mudar os outros, de pedir para Deus mudar os outros. Muda você, fala, Deus, muda eu. Transforma a minha vida, para que o outro seja transformado também. Para que ele possa ver, para que ele ou ela possa ver a transformação que o Senhor fez na minha vida e seja impactado. Para de querer no outro o que nem você tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Deus está falando comigo e está falando com você. Para de querer no outro o que nem você tem. Para de pedir fidelidade se você não é fiel. Para de pedir amor se você não ama. Para de pedir fé se você não tem. Para o outro, estou dizendo. Para. Se coloque aos pés do Senhor. Se prostre ao poder do Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele, Senhor, não te importas que eu pereça, grite, clame, Senhor, eu estou afundando. O que Ele vai fazer? Imediatamente Ele vem a teu socorro. Mas se você estiver verdadeiramente arrependido, se você se arrepender verdadeiramente, se você realmente virar as costas para o pecado que está te afastando do Senhor. E muitas vezes o pecado é também a falta de fé, porque falta de fé é pecado. Clame, peça, Ele vai te atender. Ele vai te atender, igreja. Ore, peça, Ele vai te atender. Para terminar, eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro,
capítulo 5, versos 6 e 7. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje aqui, através da sua palavra, através do apóstolo Pedro. Capítulo 5, 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Ele. Ele tem cuidado de você. Lance sobre Ele. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado da minha esposa. Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Ele. Se coloquem de uma vez por todas aos pés do nosso Senhor Jesus. Confie no seu poder. Confie na sua fidelidade. Para de remar contra a maré. Pare de remar contra a maré. Confie no Senhor Jesus e no seu poder. É no nome dEle, que nós queremos orar. Vamos ficar em pé. Pai Santo, obrigado mais uma vez pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que fala conosco, Senhor Deus. Senhor, nós clamamos como igreja nessa noite, aumenta a nossa fé. Senhor, nós clamamos como igreja nessa noite, que nós queremos, nós pedimos, nós clamamos que o Senhor venha ao nosso socorro. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos crer nesse Jesus que nós falamos, nesse Jesus que nós pregamos, nesse Jesus que nós lemos e ouvimos a respeito, que nós possamos verdadeiramente ter uma experiência extraordinária com o poder do Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessas tempestades da vida. Nos ajuda, Senhor, quando estamos sendo assolados pelo vento que vem de todos os lados e nós não sabemos para onde remar. Nos ajude a colocar o pé para fora do barco, Senhor, e confiar e saber que o Senhor está no controle. Que o Senhor é quem me sustenta. Senhor, e mesmo que eu afunde, mesmo que eu erre, que eu possa clamar: Senhor, ajuda-me. E o Senhor imediatamente estende a sua mão. Pai, nós louvamos o Teu nome essa noite, por tudo que o Senhor fez na vida de todos nós aqui. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E nós já Te louvamos por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor Deus. Porque nós cremos que o Senhor vai fazer. Assim como nós cremos que o Senhor um dia vai voltar para buscar a sua igreja, nós cremos que o Senhor está trabalhando para que ela esteja pronta, Te esperando. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, em nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor nosso Deus. Amém.